Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Elaine Sena, sou nutricionista infantil e comportamental e nesse vídeo vim te falar um pouquinho como funciona a terapia alimentar com as abordagens da Tia Nutri. Então, a terapia alimentar consiste em sessões terapêuticas no qual eu, juntamente com a família, com a mãe, traçamos juntos estratégias que sejam viáveis a melhorar a questão da aceitação alimentar da criança e demais objetivos relacionados ao ato de comer. Então, tem muitas crianças que chegam ao consultório com seletividade alimentar, com dificuldades, com TARI, que é um transtorno restritivo evitativo dos alimentos. Então, mediante a essa aplicação de diferentes metodologias e ferramentas, para juntos sabermos aí quais os níveis de seletividade alimentar essa criança se encontra, se essa seletividade alimentar tem alguma característica sensorial, de rigidez. Nessa primeira busca, que seria aí a triagem nutricional, contemplando a consulta nutricional, que é o nosso primeiro contato com o paciente, observamos se essa criança tem alguma preferência em termos de rigidez de específico, de marca específica, de textura específica, e diante disso é traçado estratégias com base aí na escala do comer, com base também na análise de comportamento dessa criança, como ela se comporta diante daquele alimento. Será que ela tem preferência por alimentos pastosos, sólido, líquido, crocante? Então, diante dessa demanda do paciente, que cada criança ela é única, com neurodiversidade ou sem a neurodiversidade diagnosticada, é estabelecido um plano de ação que faz parte do plano terapêutico, onde vai ser trabalhada a cada sessão algumas intervenções que são estratégia baseado nessa dor dessa mãe. E muitas mães podem estar se perguntando, mas qual é a diferença entre consulta nutricional e a terapia alimentar? A consulta nutricional, ela consiste nesse primeiro contato com o paciente, onde é também feita uma anamnese nutricional, que seria aquela triagem, né, para Tia Nutri já conhecer esse paciente ao entrar no consultório. Então eu conheço bastante, tanto relacionada com a alimentação como história de vida. E diante dessa primeira consulta, é traçado ainda nesse acompanhamento nutricional estratégias aí que sejam caminhando junto com o objetivo, seja da criança, também a questão da expectativa dos pais. E nesse atendimento nutricional é organizado todo um planejamento alimentar. A gente trabalha com alguns pilares em termos de uma alimentação saudável e equilibrada, e também tem a organização do plano alimentar com diversas opções. E, inclusive, tem algumas mães que já saem do consultório nesse primeiro contato com encaminhamento para fazer o agendamento da sua terapia alimentar, né, da sua criança. E diante de toda a disponibilidade da agenda da Tia Nutri, é observado também a disponibilidade da agenda dessa criança, porque muitas vezes a criança já tem outras terapias. Tem alguns casos que eu faço a terapia alimentar em conjunto com outros profissionais por conta de ser uma equipe multiprofissional. Então, muitas vezes eu faço terapia alimentar junto com a terapeuta ocupacional, junto com a fonoaudióloga. Então, são vários outros profissionais em conjunto com uma rede de apoio profissional. E também leva em consideração que se seu filho possui uma seletividade alimentar, seja ela de início a alguns alimentos ou uma dificuldade alimentar, que é mais conhecida como seletividade alimentar severa, não deixe de fazer o seu acompanhamento ao primeiro contato e as terapias alimentares com o seu filho. É extremamente importante, porque diante dessa realidade de seletividade alimentar, do famoso ECA, e um profissional que seja habilitado, que trabalhe a terapia alimentar com o método ABA e demais métodos conforme aí a necessidade do seu filho, você vai observar toda uma evolução em termos desse leque de possibilidades de aceitação alimentar. O repertório vai mudar, a forma de preparo, e você, sem contar, que vai ficar bem mais livre e satisfeito em relação a ver o seu filho a comer de tudo de forma saudável. É claro que é uma escalada. A escalada do comer, que é uma metodologia que eu trabalho muito, tem todo um passo a passo. São mais de 32 passos em cada. Tem alguns erros básicos que eu vejo que muitas mamães acabam por tentar de todas as formas incentivar o seu filho a comer, que é a questão do forçar.
muitas vezes utilizar alimentos que hoje são recusados como forma de recompensa. Filho, se você aceitar a comer esse alimento, a gente vai para um parque, sair, você vai ganhar determinado brinquedo. Então, se você comer, eu te dou um brigadeiro, algum alimento que a criança goste. E a gente entende, diante de várias realidades e da minha experiência quanto profissional nutricionista infantil, é que essa metodologia, esse tentar de muitas mães, acabam impactando de forma e muitas vezes danosas em termos da aceitação alimentar do seu filho. Ele começa a ter um relacionamento com esses alimentos de forma desequilibrada. Então, muitas vezes são estratégias que você imagina, não, vai fazer bem, meu filho vai começar a aceitar. E não, você está piorando todo esse processo. Porque muitas vezes, quando você está sozinha em todo esse processo de aceitação alimentar, você acaba observando e pegando estratégias que muitas vezes deu certo com o vizinho, com amigos. E o seu filho é único, então ele vai apresentar diversos fatores que impactam ele a comer aquele alimento, seja ele naquela consistência, daquela cor. E por isso é importante o seu filho estar sendo acompanhado, realizando a terapia alimentar, porque diante dessa terapia é que vai ser feito todo um diagnóstico do nível de seletividade alimentar, quais os fatores em questões comportamentais, em questões sensoriais, que favorecem que o seu filho não aceite esses alimentos. E diante de toda essa triagem, é feito todo um trabalho. E é sempre importante você fazer esse investimento, né? Um investimento que vai muito além do ato de comer, porque a nossa alimentação, assim como dos filhos, né, das crianças que estão em processo de crescimento, desenvolvimento e fortalecimento do seu sistema imune, precisa estar sendo muito bem observado, dado o seu devido crédito à questão da importância de uma alimentação saudável. E temos aí a observar diversos meios que impactam do não comer de determinados grupos alimentares do seu filho. E isso, uma hora a conta chega, né? Uma hora a conta chega com muito mais prejuízo em termos de idas e vindas a hospitais, em termos de medicações. Muitas crianças que apresentam a seletividade alimentar severa, que não comem determinados alimentos, principalmente dos grupos das frutas, verduras, legumes e hortaliças, acabam aí tendo a imunidade debilitada. E muitas vezes é uma criança que já tem problemas respiratórios, um processo de alergias muito intensa. Então são crianças que estão aí com as suas imunidades, né, suas janelas imunológicas, sempre a todo e qualquer momento sendo atacada por agentes externos, né, ou até mesmo já instalado no seu corpo, que vai ocasionar diversos sintomas de infecção. Então, por conta desse processo de muitas vezes ficar doente com mais frequência, de idas e vindas a hospitais, você tem que repensar, será que meu filho está comendo pelo menos 2 alimentos de cada grupo alimentar, indicado para a faixa etária dele? Trazendo um ponto aqui para vocês, muitas mães podem estar se perguntando por onde começar essa terapia alimentar. Como eu falei no início, primeiro você faz todo o agendamento de uma consulta nutricional e depois o segundo passo, né, caso seja indicação do seu filho, iniciar as terapias alimentares. E eu vou trazer para vocês também uns exemplos de pacientes no qual não aceitavam determinados alimentos e hoje já teve aí sua variedade de alimentos sendo introduzido de acordo com as sessões de terapia alimentar. Então, tem alguns pacientes meio que apresentam rigidez em termos de alimentos somente de uma marca específica, ou de uma textura, ou de uma preparação. Paciente que só aceitava batata frita de um estabelecimento, né, de uma empresa específica, que hoje já vem aceitando a batata inglesa assada em casa. Outra situação que eu quero trazer para vocês é de uma criança que tem TARI, que faz terapia alimentar com a Tia Nutri. E o TARI, pelo nome, pela sigla, significa um transtorno alimentar restritivo e evitativo. É uma criança que não deseja, não desperta um contato por esses alimentos, não deseja pegar, não quer ter nenhum tipo de contato.
E essa criança aceita muito bem um biscoito chamado tortilha, que ele vem um biscoito crocante e no meio vem um recheio. E onde eu elaborei junto com essa criança um creme de banana com esse próprio recheio ou cacau, a gente também fez essa mistura. E trabalhamos a introdução. A criança no início ela começou a mastigar somente as bordas desse biscoito, porque é um alimento que ela já se sente familiarizado, confortável em comer, porém foi iniciando o processo de aceitação. Outra situação muito recorrente é a criança que não aceita o feijão, o grão, mas aceita o caldo, né? Então a gente trabalhou a introdução dessa leguminosa em diferentes preparações, como um bolinho, uma coxinha, um feijão tropeiro, que essa criança ama farofa. Tem também a questão de um feijão tropeiro feito com cuscuz, que a criança também gosta de cuscuz. E trabalhamos também tortas, então isso vai depender, esse esticamento de alimentos vai depender muito da seletividade do seu filho e dessa triagem que é feita no primeiro contato para indicação da terapia alimentar. Então, esse foi um pouquinho sobre o que seria a terapia alimentar com a Tia Nutri. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Compartilhem com mais mamães, né? Curtam aqui bastante. E até o próximo vídeo da Tia Nutri.